RTX 3050, a mais de entrada da série RTX 3000, tá valendo a pena? Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que a gente sempre vai trazer várias configurações e várias comparações aqui de hardware para vocês, beleza? Agora vamos falar um pouquinho da 3050 e comparar ela com algumas placas, bora lá! Ela lançou em janeiro de 2022 e ela tem um desempenho e performance relativa bem parecido com a GTX 1070, que já é uma placa bem mais antiga. Mesmo sendo uma placa mais antiga, 1070 é uma placa bem forte se você for comparar com outras placas de entradas da época e outras placas de entradas de hoje. A 3050 tem 8 GB de GDDR6, um barramento de 128 bits, ela tem um PCIe 4.0 X8 e um TDP de 130 watts. E é um TDP consideravelmente baixo que você consegue ali de boa numa fonte de 450 watts de qualidade usar essa placa de vídeo. E agora, como você pode ver aí na tela, a gente vai comparar a 3050 com a RX 6600 da AMD e a RTX 3060 de 12 GB, que é o modelo mais usado da 3060. A RX 6600 tem specs bem parecidos, mas um TDP de 2 watts mais alto só, e a RTX 3060 tem 12 GB de DDR6, um barramento de 192 bits e o PCIe 4.0 X16 e um TDP de 170 watts. Não sei se você percebeu, mas a 3050 e a RX 6600 têm especificações bem parecidas uma com a outra. Obviamente, como uma AMD e outra NVIDIA, a da NVIDIA, a 3050, tem o DLSS 2.0, já a RX 6600 tem o FSR, que é a mesma tecnologia, só que do lado da AMD. Mas, mesmo tendo especificações extremamente parecidas, no site Tech Power Up, a performance relativa, que leva em conta vários jogos, vários testes diferentes, a RX 6600 tem 29% a mais de performance, mesmo tendo a mesma quantidade de memória e a mesmo tipo de memória também. E continuando a comparação com a RX 6600, hoje normalmente a 3050 sai lá pela média de R$ 1.800. Já a RX 6600 você consegue achar modelos de até R$ 1.360, um preço bem baixo se você comparar a performance das duas principalmente. Mas também lembrando que as placas de NVIDIA têm suas vantagens, principalmente em questão de jogos feitos para ser mais otimizados nas placas NVIDIA e as suas tecnologias como o DLSS e o Ray Tracing da NVIDIA. E agora que você já viu como que é a 3050 em questão de especificação, vamos ver como que ela vai sair em jogo contra a RX 6600 e a RTX 3060. Para não ter nenhum tipo de gargalo em qualquer um desses testes que a gente fez, usamos o Ryzen 5 5600X numa X570 e 4 pentes de 8 GB cada um, para não ter nenhum gargalo fora a placa de vídeo, beleza? Então bora lá. No GTA V, no Full HD, nas configurações altas, a RTX 3050 teve uma média de 103 e um 1% low de 65. E aí você consegue ver também que a RX 6600 e a RTX 3060 tiveram sim uma média melhor. Mesmo se você comparar a 3050 e a 6600, a diferença é pouca, mas você consegue ver que a RX 6600 tem uma performance um pouquinho melhor que a RTX 3050. Já no CSGO o resultado foi um pouquinho diferente. Testamos no 1080p nas configurações altas e a 3050 deu uma média de 332 FPS e um 1% low de 48. Já a RX 6600 teve uma média de 398 e 1% low de 61, e a RTX 3060 teve uma média de 415 e 1% low de 63. Como você pode ver, nesse caso a RX 6600 ficou bem mais perto da 3060 do que a 3050. E é o que eu estava dizendo, é tudo questão de otimização de jogo para jogo. Já o Cyberpunk 2077 no 1080p no High, a 3050 teve uma média de 54 FPS e 1% low de 43, e a RX 6600 uma média de 71 FPS e 1% low de 56. Já a RTX 3060 uma média de 73 FPS e 1% low também de 56. Esse é outro caso que você consegue ver que a RX 6600 está bem mais perto da 3060 do que a própria 3050. E por último temos o The Last of Us Part 1 no 1080p, também no High, teve uma média de 47 FPS e 1% low de 43, a RX 6600 uma média de 55
e 1% low de 51, e a RTX 3060, uma média de 65 e 1% low de 61. Agora que você já viu como que essas placas saem em alguns jogos, você consegue ver que a RTX 3050 é a mais fraca delas no geral, na média. A RX 6600, mesmo tendo especificações extremamente parecidas, ela se sai bem melhor na maioria dos casos. E é claro, a RTX 3060, por ter um barramento maior, por ter mais memória e por ser uma placa mais rápida, é uma placa que fica na frente sempre sem problemas nenhum. Mas pelo custo-benefício, se você não tem preferência pela Nvidia, não vejo razão em ir na 3050 e sim ir na RX 6600, que te dá um custo-benefício bem melhor do que a 3050. Mas eu quero saber de você, o que você achou? A 3050 tá valendo a pena? Você vai fazer o pulo para AMD? Vai para RX 6600? Ou você vai gastar um pouquinho mais e pegar a 3060 de 12 GB? Comenta aí embaixo, já aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal. E não esqueça que a gente tem um vídeo comparando a 3060 de 8, 3060 de 12 e a 3060 Ti para você também ver, beleza? Até a próxima!